Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós veremos velocidade média. Antes de iniciarmos os cálculos com velocidade média, temos que lembrar algumas conversões. É comum nós utilizarmos algumas unidades de tempo como horas e minutos. Para transformar horas em minutos, basta multiplicar o valor de horas por 60. Se você quer transformar minutos em horas, então você deve dividir os minutos por 60. Nas conversões de medida de comprimento, para uma unidade imediatamente maior, você vai dividir o valor por 10. E quando for uma medida imediatamente menor, você vai multiplicar por 10. Por exemplo, para transformar metros em decímetros, nós vamos multiplicar por 10. Se fosse decímetros em metros, nós dividiríamos os decímetros por 10. Nas conversões de velocidade, nós geralmente temos metros por segundo ou quilômetros por hora. Então, nós sempre vamos combinar metros e segundos como uma velocidade e quilômetros por hora como outro tipo de velocidade. Geralmente não vamos misturar quilômetros por segundo, nem metros por hora, vai ficar estranho. Para transformar, então, metros por segundo em quilômetros por hora, nós multiplicamos o valor de metros por segundo por 3,6. Transformando quilômetros por hora para metros por segundo, basta dividir essa velocidade por 3,6. Vejamos essas placas, o que elas significam? Nós podemos dizer que a lombada, o restaurante ou a cidade estão perto ou estão longe? As placas indicam a distância a ser percorrida na via para chegar ao local indicado. Então, nesse caso, uma coisa que está a 100 metros de distância está mais perto do que uma coisa que está a 500 metros de distância. Nesse caso, a lombada está mais perto, depois está o restaurante e, por último, a cidade. O que significam as placas que indicam tempo? Por exemplo, posto a 5 minutos ou restaurante a 15 minutos. As placas, nesse caso, indicam se o veículo desenvolver uma certa velocidade, usualmente a velocidade máxima na via, a distância a ser percorrida até o local levará este tempo indicado. Ou seja, se um carro desenvolver a velocidade máxima permitida na via, ele conseguirá chegar em 5 minutos até o posto ou em 15 minutos até o restaurante. Será que todos chegam a essas localidades no tempo indicado? É possível levar mais ou menos tempo para chegar nesses locais. Se o veículo desenvolver menos do que a velocidade máxima permitida na via, ele demorará mais tempo para chegar no local. Em contrapartida, se o motorista exceder o limite de velocidade, ele poderá chegar em um tempo menor, mas nesse caso estará infringindo a legislação. Ao avistar essas placas respeitando o limite de velocidade, qual é o menor tempo que o motorista de carro pode demorar para chegar ao Osório? Para descobrir o tempo que é necessário, basta que a gente divida a distância, que nesse caso são 26 quilômetros, pela velocidade, nesse caso do carro é 100 quilômetros por hora. Então, nós vamos descobrir o tempo para chegar a Osório. Nesse caso, será 26 dividido por 100. 26 são quilômetros e 100 são quilômetros por hora. Então, nós estamos dividindo uma distância por uma velocidade. E o nosso resultado será 0,26 horas, já que os quilômetros se simplificam, digamos assim. Para termos uma ideia melhor do que são 0,26 horas, basta transformarmos em minutos. Nesse caso, basta multiplicar 0,26 por 60. E aí saberemos quantos minutos o motorista levou. Nesse caso,
esse motorista levou 15,6 minutos aproximadamente para chegar em Osório, considerando a velocidade máxima permitida na via. Ou seja, se fosse possível colocar uma placa indicando o tempo, estaria ali Osório a 15,6 minutos. Se um veículo demorar 24 minutos para chegar a Osório, tendo trafegado em velocidade constante, ele poderá ser multado por excesso de velocidade? Determine sua velocidade. Para resolvermos esse problema, nós vamos precisar calcular a velocidade. Geralmente, a velocidade é dada em quilômetros por hora. E aqui nós temos minuto. Então, nós vamos acabar dividindo a distância que foi percorrida, que nesse caso é 26 quilômetros, que é o valor que já estava na placa, por minutos, né? Seria quilômetros por minuto, não dá. Então, antes da gente fazer o nosso cálculo, nós vamos transformar 24 minutos em horas. E para transformar minutos em horas, basta dividir 24 por 60. Nesse caso, nós teremos 0,4 horas. Agora vamos determinar a velocidade. Eram 26 quilômetros, vou botar aqui quilômetros, por 0,4 horas. Fazendo a divisão, nós vamos encontrar então 65 quilômetros por hora. Esta é a velocidade que um carro demorou para chegar, né? Nesse caso, levando 24 minutos até Osório. Pensando na velocidade, ele não pode ser multado por excesso, porque ele estava numa velocidade menor do que a máxima. A gente pode até pensar que ele estava andando muito devagar, mas sabemos que a menor velocidade permitida é metade da máxima. Então, a menor velocidade, né, é 50. Desse jeito, então, ele também não vai ser multado por pouca velocidade, né, por baixa velocidade. Se um veículo demorar 12 minutos para chegar a Osório, tendo trafegado em velocidade constante, ele poderá ser multado por excesso de velocidade? Determine a sua velocidade. Novamente, nós temos o tempo em minutos, então vamos transformar 12 minutos em hora. Lembrando, vamos dividir 12 por 60. E aí encontraremos, então, 0,2 horas. A velocidade nós calculamos dividindo a distância, que é 26 quilômetros, pelo tempo gasto, que é 0,2 horas. Calculando a divisão, encontramos a velocidade de 130 km por hora. Como a maior velocidade permitida é 100 km por hora, esse carro com certeza será multado. No nosso terceiro caso, queremos saber se um veículo demorar 19,5 minutos para chegar a Osório, se ele poderá ou não ser multado por excesso de velocidade. Assim como nos dois exemplos anteriores, vamos transformar os minutos em hora para poder calcular a velocidade. Lembrando, para transformar minutos em hora, nós fazemos a divisão por 60. Aqui encontraremos 0,325. Fazemos a divisão da distância, que são 26 quilômetros, como estava na placa, pelo tempo, 0,325 horas. O nosso resultado será de 80 quilômetros por hora. Então não será multado por excesso de velocidade, pois a máxima é de 100, então ele está ok. A velocidade média analisa a média da velocidade durante um trajeto e um tempo determinados. Para ter um cálculo exato, considere o tempo gasto para percorrer um espaço, incluindo as paradas. Então, para calcular a velocidade média, como já vimos anteriormente, nós vamos dividir a distância percorrida pelo tempo gasto. E nas fórmulas você verá um ΔS, que é a distância percorrida, e ΔT, que é o tempo gasto para fazer aquela distância. Para quem gosta de fórmulas, aqui estão as três relações que nós podemos ter da velocidade média.
A primeira é para calcular a velocidade média, que nós fazemos dividindo a distância pelo tempo. Podemos ter problemas solicitando para descobrir o tempo gasto dada uma velocidade média e uma distância. Essa relação sai da mesma fórmula da velocidade média. Assim como o ΔS, que é a distância percorrida, né, sai da mesma relação da velocidade média. Então, você multiplica o tempo gasto pela velocidade média e vai conseguir obter a distância que foi percorrida naquele tempo com aquela velocidade. Vejamos agora alguns exemplos envolvendo velocidade média. Um ônibus percorre uma distância de 5.000 metros em 400 segundos. Determine a velocidade média desse ônibus em metros por segundo. A primeira coisa a se observar é se as unidades estão conforme o problema que está solicitando. Nesse caso, solicita em metros por segundo e nós temos metros e segundos nas unidades que são fornecidas para a gente. Então, basta fazer o cálculo, né? Temos, então, a distância, que é 5.000 metros, e o tempo, que é 400 segundos. Basta substituir na fórmula 5.000 dividido por 400. A velocidade média desse ônibus será de 12,5 metros por segundo. Um carro inicia o seu movimento e, passados 15 segundos, encontra-se na posição 150 metros. No instante de tempo de 35 segundos, encontra-se na posição 350 metros. Determine a velocidade do carro em metros por segundo. As nossas informações estão em metros e estão em segundos, mas nós temos vários números aqui. E vamos entender o que este problema está nos fornecendo. Basicamente, nós vamos ter que antes calcular a distância percorrida e o tempo gasto. Então, de 150 a 350, quantos metros ele andou? Basta você calcular o tal do ΔS, que é a distância percorrida. Vai pegar a distância final, o número final, menos o inicial, para saber quantos metros ele andou. Então, o nosso ΔS, a nossa distância percorrida, é de 200 metros. A mesma coisa com o ΔT, ou seja, o tempo gasto. Fazemos 35 segundos menos 15, ou seja, ele gastou 20 segundos para fazer esse trajeto. Agora sim nós podemos calcular a velocidade média, basta dividir a distância que ele andou, que foi 200 metros, pelo tempo que ele gastou, que foi 20 segundos. Dessa forma, a velocidade média desenvolvida foi de 10 metros por segundo. A tradicional corrida de São Silvestre no Brasil ocorre no dia 31 de dezembro desde 1925. Ao longo desses anos, o percurso foi modificado inúmeras vezes, tendo tido no mínimo 5.500 metros e no máximo 15.000 metros. A maior velocidade média desenvolvida nessa corrida foi de aproximadamente 6,3 metros por segundo, em uma prova em que o vencedor obteve a marca de 23 minutos e 26 segundos em um percurso, e aí temos as alternativas para saber a distância que ele percorreu. Este problema está cheio de números, mas isso não significa que nós temos que usar todos eles. Vamos analisar que a pergunta pede apenas a distância percorrida. E para calcular uma distância, eu vou precisar de uma velocidade média e de um tempo. A velocidade média nós temos, que é 6,3 metros por segundo. Nós também temos um tempo, que é de 23 minutos e 26 segundos. Como a nossa velocidade média precisa ser em metros por segundo, então vamos primeiro transformar esse tempo todo ele em segundos. Como que faz isso? Transforme 23 minutos em segundos e adicione a esses 26 que já tem aqui.
Nesse caso, teremos que o tempo em segundos será de 1406 segundos. Agora sim, para calcular a distância, nós vamos então substituir na fórmula, ou você pode usar a relação que já tem pronta. Substituindo na fórmula da velocidade, que é a distância dividido pelo tempo, nós podemos escrever assim: 6,3 é igual à distância, que é o que nós queremos descobrir, dividido por 1406 segundos. Como esse 1406 está dividindo, nós passamos aqui multiplicando e teremos então o resultado da distância. Fazemos 6,3 vezes 1406. A distância percorrida será então de 8.857,8 metros. A distância percorrida, então, aproximadamente aqui é de 8.900 metros, já que é o valor mais próximo da distância que nós encontramos. Um trem com velocidade média de 94 km por hora realiza uma viagem de 322 km. Quanto tempo o trem leva para chegar ao seu destino? Nós sabemos que a velocidade média é a distância percorrida dividido pelo tempo. Isso também implica dizer, se nós fizermos as relações corretas aqui, que o tempo é exatamente a distância dividida pela velocidade média. Ou seja, se nós fizermos a distância, que nesse caso é 322 km, dividido pelo tempo, que é 94 km por hora, nós vamos encontrar um tempo de aproximadamente 3,43 horas. Veja aqui um resumo das conversões de tempo, velocidade e comprimento. Aqui está um resumo das relações da velocidade média que você pode utilizar na resolução de problemas.